Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal, altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, revoga a Lei 9.034, de 3 de maio de 1995, e dá outras providências. Capítulo 1. Da organização criminosa. Artigo 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 2º. Esta lei se aplica também, inciso 1º, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Inciso 2º. As organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pena reclusão de 3 a 8 anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Inciso 1º. Se há participação de criança ou adolescente. Inciso 2º. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3º. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior. Inciso 4º. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5º. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo, e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Capítulo 2º. Da investigação e dos meios de obtenção da prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Inciso 1º. Colaboração premiada. Inciso 2º.
Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3º. Ação controlada. Inciso 4º. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5º. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Inciso 6º. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica. Inciso 7º. Infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do artigo 11. Inciso 8º. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2º e 5º. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação.